Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui do canal Mestres BI. Eu sou o Fernando Carmo e nesse vídeo nós vamos ver como é que funciona a função RankX da DAX para criar rankings dentro do Power BI. Muito bem, pessoal, e como vocês já estão acostumados, todo início de vídeo eu quero começar pedindo para vocês, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações para você ser lembrado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal e comente o que você está achando desses vídeos semanais aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a função RankX. No último vídeo, Pílula DAX, nós vimos como criar um ranqueamento dentro do Power BI utilizando a função RankX. No entanto, agora nesse vídeo nós vamos nos aprofundar e também veremos alguns parâmetros que nós não vimos lá no vídeo de Pílula DAX. Então, pessoal, se você está interessado em saber como criar rankings dentro do Power BI e como a função RankX funciona, vamos aqui para o meu computador e entender essa função, que ela é simples, mas pode causar alguma confusão dependendo dos parâmetros que a gente utiliza. Então, vamos aqui para o meu computador. Muito bem, pessoal, então vamos abrir aqui o nosso Power BI e a primeira coisa que nós vamos conhecer aqui é o nosso modelo de dados. Esse modelo de dados ele é bastante conhecido aqui entre nós, é um modelo de dados que eu utilizo bastante aqui nos vídeos, onde nós temos uma tabela de vendas, uma fato vendas, e relacionada a ela nós temos outras três dimensões: calendário, produtos e clientes. Além disso, nós temos uma tabela de medidas, onde nós vamos armazenar as nossas medidas. Bom, o que nós queremos fazer aqui, pessoal? Nós queremos criar um ranking por marca para o valor vendido. Isso vai nos ajudar a entender como é que a função RankX funciona. E quando a gente pensa em criar um ranqueamento, nós temos que responder algumas questões. A primeira questão é o seguinte: o que eu quero ranquear? Bom, eu quero ranquear o valor vendido. E a segunda pergunta é: eu quero ranquear esse valor vendido pelo quê? Por produtos, por clientes, por fornecedores, por marcas. Para o nosso exemplo aqui, nós vamos ranquear esse valor vendido pelas marcas, que é o exemplo que nós já temos aqui na nossa visualização de tabela. Como é que a gente faz isso? Nós temos algumas formas de fazer o ranqueamento dentro do Power BI. Uma delas, que é o que nós vamos ver nesse vídeo, é utilizando a função RankX. A função RankX, ela é de certa forma simples, mas tem alguns detalhes que podem complicar um pouquinho o seu entendimento, mas nós vamos desmistificar isso nesse vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos fazer o seguinte: vamos criar uma nova medida. Nessa medida, pessoal, nós vamos chamar de valor vendido arredondado. O que é um valor vendido arredondado, pessoal? Basicamente, nós vamos arredondar o nosso valor vendido por milhão. Então deixa eu colocar aqui dentro da nossa visualização de tabela o valor vendido arredondado. Olha só, 2.096.000 passou a ser 2 milhões, 7.352.000, 7 milhões, 5.554.000, 6 milhões. Ou seja, basicamente nós criamos uma medida do valor vendido, só que de forma arredondada por milhão. Por que isso, pessoal? Porque agora eu quero criar um ranking baseado nesse valor vendido arredondado. E para isso nós vamos utilizar a função RankX. Vou chamar essa medida de ranking valor vendido. Nós vamos utilizar a função RankX. O primeiro parâmetro dessa função, pessoal, é uma tabela. Olha só, então quando eu abro parênteses aqui, nos pede uma tabela. Essa tabela é a tabela que vai servir de referência para a gente criar um ranking de um determinado valor. Qual tabela de referência é essa? Vamos pegar aqui como exemplo a tabela de marcas. Então, olha só, vou selecionar aqui Values Marcas. E o segundo parâmetro, pessoal, é a expressão que nós queremos ranquear. No nosso caso, será o valor vendido arredondado. Então, vamos lá. Valor vendido arredondado. Por enquanto, vamos deixar apenas com esses parâmetros. Vou dar um Enter. E vamos colocar essa medida dentro da nossa visualização de tabela.
olha só o que aconteceu, pessoal. Todos os valores desse ranqueamento estão como 1. E aí, para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa compreender sobre contexto de filtro. Se você não conhece contexto de filtro, eu vou deixar um card aqui para vocês, onde nós já temos um vídeo aqui no canal falando e explicando o contexto de filtro. Mas o que está acontecendo, pessoal? Como nós utilizamos a função values, a função values, ela aceita contexto de filtro. Pô, Fernando, o que a função values faz? Ela nos retorna os valores distintos de uma determinada coluna. Se nós voltarmos aqui, nós estamos retornando os valores distintos da marca. No entanto, a values ela aceita os filtros que estão no contexto de filtro. Ou seja, pessoal, quando nós chegamos aqui nesta célula, contoso, nós estamos retornando os valores distintos de contoso. Por isso que fica 1 aqui, porque nós só temos um valor distinto. Quando a gente passa para fabricant, a mesma coisa acontece. Então nós precisamos trazer os valores distintos da coluna marca, removendo qualquer filtro externo a este cálculo. E para isso, ao invés de a gente utilizar a função values, nós precisamos utilizar a função all. Então vamos lá, all, vou retornar todos os valores distintos da coluna marca e também a all vai remover qualquer filtro externo. Vamos dar um enter. E olha só, agora o nosso ranking está funcionando. Porém, pessoal, deixa eu ordenar aqui o nosso valor vendido arredondado. Olha só, o nosso maior valor aqui, 7 milhões, está em primeiro, 6 milhões em segundo, 4 milhões em terceiro. Porém, nós temos aqui valores repetidos. Olha só, pessoal, o que o Power BI fez? Ele colocou 1, 2, 3, 4 novamente, mas aqui seria o 5. Então, como seria o 5, o próximo é o 6. Próximo aqui é o 6 também, mas seria o 7. Então, se é o 7, o próximo é o 8. O 9, 10 e o próximo seria o 11. Nós estamos olhando aqui, pessoal, para um detalhe importante de quando nós estamos criando um ranqueamento, que é o comportamento do desempate desse ranking. Mas antes, um outro ponto bastante importante também é a gente compreender a ordenação. Nós estamos ordenando aqui de forma decrescente, ou seja, do maior valor para o menor valor. Voltando aqui na Ranking X, nós podemos, como terceiro parâmetro, value. Nós já vamos falar desse parâmetro, mas por hora nós vamos deixar ele em branco. E no nosso quarto parâmetro, nós vamos definir se é ascendente ou descendente a ordenação. Por padrão, ela é descendente ou também decrescente em português. E por fim, o tipo de comportamento que nós vamos definir para os empates. Por padrão é skip, eu vou deixar aqui como skip. Já já a gente fala deles também. Vou dar um enter. E olha só, vocês vão ver que nada mudou. No entanto, pessoal, se nós mudarmos aqui a ordem de decrescente ou descendente para ascendente, olha só, agora nós temos uma ordenação do menor a ascendente para o maior. Então 0 é o primeiro, 1 milhão, 2, 2 e 2. O próximo é 5, 5, 7, 7, 9, 10 e 11. Bom, vamos voltar aqui para o nosso valor padrão. Descendente, né, decrescente. E outro ponto aqui, pessoal, é o empate. Vamos recapitular, olha só, pessoal, 1, 2, 3, para os nossos valores aqui, 3 milhões e 3 milhões. Ele coloca os dois valores de 3 milhões como 4. E o próximo valor seria o 6. Então seria 4, 5 e o próximo 6. Mas como 5 o valor é igual, o Power BI colocou os dois como 4. 6 e 6, o próximo valor aqui seria o 7. Então seria 6 e 7 e aí 8. 8, 9, 10, 11. Mas os valores empatados ele coloca todos aqui como 8. E o ponto principal é que o próximo valor seria na sequência como se não houvesse aqui a repetição desses valores. Bom, esse é o comportamento padrão do skip. Vamos ver como é que o dense se comporta. Então vamos aqui, dense. E o comportamento, pessoal, ele é diferente, olha só. 1, 2, 3, 4, 4, e ao invés de colocar o 6, ele coloca o 5. Ou seja, ele não está levando em consideração a quantidade de linhas, mas sim o próprio valor que está aparecendo aqui, que é o 4, 5, 5, 6, 6, 6 e 7. Bom, e por fim, pessoal, nós veremos o quarto parâmetro aqui da Ranking X, que nós acabamos pulando esse parâmetro para a gente explicar ele de forma melhor. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos pensar que nós temos uma tabela que vai definir a ordem de ranqueamento dos meus valores. Então, vou chamá-la aqui de tabela de referência e vou criar uma tabela bem simples, pessoal, com 7 milhões, 6 milhões,
Bom, essa daqui, pessoal, é uma tabela que vai servir de referência para a gente calcular o nosso valor vendido. Então, uma tabela com 7 milhões, 6 milhões, 5 milhões, 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões e 1 milhão. E vou colocar aqui também o 0, tá? Então, 0. Opa, esqueci de colocar aqui o return. Toda vez que nós temos uma variável, a gente precisa de um return. Muito bem, pessoal, o que muda aqui? Muda que eu quero agora trabalhar, deixa eu voltar aqui para a nossa visualização, eu quero ranquear estes valores que estão aqui, por hora vamos esquecer esse valor vendido arredondado, tá? Eu quero ranquear esses valores que estão aqui por aquela tabela de 7 milhões, 6 milhões, 5 milhões, 4 milhões e assim por diante. Então eu tenho uma tabela de referência a qual eu quero utilizar para ranquear um determinado valor. Então, pessoal, tendo isso em mente, nós vamos utilizar aqui a tabela de referência, vírgula, a expressão que eu quero ordenar e qual coluna dessa tabela que eu vou utilizar. Bom, pessoal, como nós só temos a coluna value, porque quando nós criamos uma tabela dessa forma aqui, ela é criada com a coluna value, deixa eu mostrar isso para vocês. Eu vou pegar aqui esse código, vou dar um Enter. Nada vai mudar aqui para a gente por enquanto, mas eu quero criar uma tabela para mostrar isso para vocês. Então, modelagem, nova tabela, exemplo. Olha só, pessoal, a nossa tabela de exemplo ela tem uma única coluna chamada value. Olha só, value. Então, voltando aqui para a nossa medida. Bom, e para a gente fazer essa ordenação por esses valores, a gente precisa modificar um pouco o nosso código. Então, a primeira tabela aqui é a tabela que nós utilizamos como referência, que vai ser essa tabela aqui de cima. Então, vamos utilizar aqui, pessoal, a função selectedColumns. Nós vamos selecionar a tabela de referência, vamos dar um nome para essa coluna nível. E qual coluna que nós vamos nomear como nível? Aquela coluna value. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos utilizando aqui a tabela de referência. Agora, a gente precisa definir qual que é a coluna que nós vamos utilizar dessa tabela de referência para calcular o nosso valor vendido arredondado. Então, aqui nós vamos utilizar essa coluna que nós acabamos de criar, que é a coluna nível. E agora sim, pessoal, qual que é o valor que nós queremos ranquear? O nosso valor vendido. Vou recapitular aqui com vocês, pessoal, para ficar claro esse parâmetro novo. Nós estamos utilizando aquela tabela de referência que está aqui em cima. Quando nós temos esse tipo de tabela aqui, o próprio Power BI cria uma coluna chamada value. Nós estamos dando um nome para essa coluna value. Nós estamos chamando ela de nível. Então nós vamos pegar esta tabela aqui e nós vamos ordenar outro valor por esta tabela aqui. Por qual coluna dessa tabela? Nós vamos utilizar a nível que nós acabamos de criar aqui. Obviamente, pessoal, nós poderíamos ter criado essa tabela de referência já com a selectColumns, ok? Bom, e com essa tabela definida, definimos também no nosso segundo parâmetro que nós vamos utilizar a coluna nível dessa tabela. Para ordenar, nós vamos ordenar o quê? O valor vendido. E aí, de forma descendente ou decrescente, utilizando dense. Vamos dar um Enter. Então, primeira coisa, deixa eu ordenar aqui o nosso valor vendido. Então, olha só, pessoal, na casa aqui dos 7 milhões, nós temos Contoso como primeiro no ranking, porque na casa dos 7 milhões está aqui Contoso. Na casa dos 6 milhões, nós não temos nenhum valor. Então, por isso que Fabricant com 5 milhões passa a ficar em terceiro, porque nós estamos ordenando o nosso valor vendido de acordo com um outro valor. Que outro valor é esse? É o valor que nós definimos naquela tabela temporária dentro da RankX. Então, com 6 milhões, nós não temos nenhum. 5 milhões, nós temos aqui em terceiro lugar. 4 milhões, quarta posição. 3 milhões, quinta posição. 2 milhões, sexta posição. 2 milhões, sexta posição. 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, todos em sétima posição. E 352 mil, nós não temos abaixo de 1 milhão, a não ser 0, então passa a ser oitava posição. É claro, pessoal, que utilizar esse quarto parâmetro aqui da RankX pode ser um pouco confuso se você não tiver a prática, e na realidade é até raro a utilização desse quarto parâmetro, mas em linhas gerais é o ranqueamento de um valor por uma outra coluna de uma outra tabela
com valores de referência, ok? E só para a gente finalizar esse vídeo, você deve ter reparado que aqui embaixo nós temos o valor 1 no total. Para a gente compreender, pessoal, por que esse valor 1 ele aparece aqui, nós precisamos compreender sobre contexto de avaliação, mais especificamente sobre contexto de filtro. O que está acontecendo aqui, pessoal, é que nós temos esse cálculo sendo realizado para todas as marcas, porque no contexto de filtro aqui do total, todas as marcas são aplicadas. Então, para a gente retirar esse 1 daqui, o nosso cálculo só precisa verificar se no contexto de filtro eu tenho mais de uma marca. Se eu tiver mais de uma marca, basta eu não realizar o cálculo. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui utilizar a função if e eu vou verificar se no contexto de filtro tem mais de um valor para a marca. Para fazer isso, nós utilizamos a função hasOneValue para a marca. Caso tenha apenas um valor no contexto de filtro para a marca, nós vamos realizar o cálculo da RankX. Caso contrário, nós não faremos nada, o cálculo não será executado. Dá um Enter. E aí está, agora o nosso total não possui mais o cálculo ali. Pessoal, eu sei que pode parecer um pouco complicado quando a gente utiliza esse quarto parâmetro, mas ele também pode ser muito útil, dependendo do cálculo que você vai fazer dentro aí do Power BI, ok? Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais esse vídeo aqui do canal Mestres BI, onde nós vimos como é que funciona a função RankX dentro do Power BI para criar um ranqueamento de dados. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para você ser lembrado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal e deixe seu like se você gostou desse conteúdo e aproveita e comenta o que você está achando aqui desses vídeos e o que você achou especificamente desse vídeo aqui, se você gostou de conhecer a RankX e se você já tinha visto como é que funciona o quarto parâmetro da RankX na prática em algum vídeo por aí. Pessoal, quero agradecer a vocês por terem assistido mais esse vídeo, desejar como sempre bons estudos e até o próximo vídeo.